Vamos agora dar continuidade à nossa aula de introdução a Amós. Eu peço que, se você não assistiu a primeira parte, que pause este vídeo, vá assistir a primeira parte, senão este vídeo não vai fazer o menor sentido para você. Então vamos lá, vamos falar de um resumo cronológico dos principais fatos aí trazidos pelo livro de Amós. Mas também vamos retroagir um pouquinho, até um pouco antes da época de Amós, para a gente entender o que estava rolando. Bom, vocês vão perceber aqui pelo mapinha, né? Esse mapa já está falando aí do finalzinho do século VIII, né? Já o início aí do século VII, né? Não, perdão, finalzinho do século IX, início do século VIII, tá? Então, o que nós temos aqui como principais acontecimentos? Ainda no século IX, antes da Era Comum, tá? Hazael, rei da Síria, tá? Aram, dá uma olhada no mapa aqui, ó. Você tem Israel tá em verde, Judá, né, tá aí meio em laranja, tá? E se você pegar aqui a direita de Judá na parte superior, você vai ver o reino de Aram, né? O reino da Síria. E mais acima você vai ver o Império Assírio. Então, nessa época, o Império da Assíria ainda não tinha chegado mais ao sul, tá? Muito bem. Né? Você vai ver também, que também vai ser importante, o reino de Edom, aqui embaixo do reino de Judá, tá? Então, o que aconteceu nessa época? Bom, Hazael, rei da Síria, tá? O rei de Aram, ele sobe contra, né? Ou desce, né? Na verdade, aqui tá mais descer, que é expressão idiomática, né? Subir contra. Mas ele desce, na verdade, contra, né? Os reinos de Israel e Judá, tá? Então, a Síria era uma potência militar nessa época também, tá? Você percebe muito bem, né, também a questão de como as potências militares estavam associadas também à abundância de recursos, né? Aqui nesse mapinha do Oriente Médio, quanto mais acima, mais fértil, né? Via de regra, e quanto mais perto da água também, né? Exceto ali a região de Judá, você tem o Mar Morto ali, né? Aquele corpo grande de água, né? E aí não serve para muita coisa, não servia para muita coisa naquela época, né? Embora hoje seja atração turística. Mas aí nós temos o seguinte: Hazael, rei da Síria, rei de Aram, sobe contra os reinos de Israel e Judá, derrotando-os parcialmente. Tá? Em 841, antes da Era Comum, nós temos então Shalmaneser III, rei da Assíria. Ele vai subir contra a Síria, tá? Por quê? Porque a Síria era uma ameaça ao Império Assírio, né? Eles estão fazendo fronteira ali, tá? Então, a Síria tinha derrotado Israel e Judá, tá? E aí a Assíria, com Shalmaneser III, ele é um dos principais reis que expandiu o Império Assírio, tá? Ele vai subir contra a Síria e ele vai derrotar a Síria, tá? E aí o rei de Israel, Jeú, né? Ele passa a pagar tributos à Assíria. Ele rompe relações com Judá e com outros ali, né? Eles tinham algumas alianças ali, né? Com fenícios, com Judá, etc., com os vizinhos, né? E ele rompe com tudo e passa a ser vassalo da Assíria, tá? Isso na época de 841, ainda estamos falando de século IX antes da Era Comum, tá? Então, nessa época, o reino de Israel ele passa a ser vassalo, leia-se pagar tributos, etc. E esses países, né, essas pequenas nações que se transformavam em nações vassalas, normalmente elas empobreciam, porque tinham que pagar, né, tributos pesados aí às nações dominantes, tá? Aí o que aconteceu? Rolou alguma água aí na Assíria, que eu não vou, obviamente, entrar em muito detalhe, tá? Mas em um dado momento, o que vai acontecer é o seguinte: o rei
da Assíria, né, vai se tornar Adad-Nirari III, tá? Então o pai dele, né, que já era Shamshi-Adad V, em 811, portanto cerca de 30 anos depois, né, de Shalmaneser III, esse rei Adad-Nirari ele sobe ao trono depois da morte de Shamshi-Adad V. Só que rolou o seguinte, ele era muito jovem, esse rei, tá? E os grandes impérios, já era natural um grande império enfrentar oposição. Afinal, esses impérios eles se impunham pela força física, né, militarmente. Então, vira e mexe, eles encontravam oposições e resistências. Isso já era normal. Tá? Normalmente, período de troca de rei, podia rolar instabilidade. Tá? E o Adad-Nirari ele era muito jovem, tanto que os registros assírios eles mostram que até a mãe dele chegou a ter alguma influência no reino dele. Tá? Então, aí o que aconteceu? Aliás, eu não lembro agora se a mãe foi a mãe de Adad-Nirari, mas eu acho que foi. Tá? Eu creio que sim. O que aconteceu? O Império Assírio começou a ficar instável, tá? Nessa época. A Síria já tinha sido derrotada, né, pelo Império Assírio. O Império Assírio estava em dificuldade. Tá? Aí, depois que morreu Adad-Nirari III, o seu filho, Adad-Nirari V, sobe ao trono. Tá? E a situação da Assíria fica ainda mais grave. E o Adad-Nirari V ele vai enfrentar revoltas até o fim do governo dele. Tá? Então, o Império Assírio estava passando por uma fase enfraquecida. Tá? O Império Assírio ele só vai se fortalecer mais com a subida do rei Tiglat-Pileser III, que foi um rei bastante bem sucedido militarmente. Tá? Mas Tiglat-Pileser III vai subir ao trono em 745. Tá? Então, a Assíria, nesse período de 811 até 745, o que vai acontecer naquela região? A Síria já tinha sido derrotada, a Assíria fica fraca. Né? O que aconteceu? O reino de Israel se fortaleceu. Tá? Aproveitando que a Assíria não tinha condições, né, ainda de se reforçar contra eles. Né? Isso explica um pouco também o porquê que Israel, o reino de Israel, acabou em maus lençóis com a Assíria, né? Porque eles viram naquele momento uma oportunidade de ficar livre da Assíria. Né? Judá depois vai passar pelo mesmo fenômeno muito tempo depois, só que a Assíria não vai conseguir subjugar Judá como conseguiu fazer com Israel. Tá? Isso já é assunto para, né, outros profetas eu falo disso. Então, assim, com a derrota da Síria e o enfraquecimento da Assíria, Israel viveria tempos mais tranquilos e mais prósperos até que Tiglat-Pileser III subisse ao trono. Né? Então, voltando aqui ao mapinha, né, eu vou ter aqui, ó, até vou aumentar o mapa, né? Reparem nas regiões aqui. Você tem os fenícios que eram pequenininhos, né? Você tem que não eram também estados muito expansionistas. O negócio deles era mais o comércio mesmo. Né? Você tem aqui, né, as cidades-estados da Filístia, que também não eram tão fortes, que essa região já é um pouco mais árida, né? O reino de Edom lá para baixo, né? O reino de Judá, e aí você tem Amon, Moabe, etc. Tá? Israel, naquela época, era o reino mais forte. Tá? De todos esses aqui, Israel era o reino mais forte. Bom, então o que rolou? Como a Assíria estava enfraquecida, Israel tomou força. Tá? E aí o que vai rolar? O que vai rolar é o seguinte. Nessa época, tá? Então Israel vai ficando mais forte, vai se fortalecendo, Judá também. Tá? E nessa época, Judá e Israel tinham uma relação pacífica, né? Mas eles não eram exatamente aliados políticos, tá? Eles conviviam direitinho, né?
Aí o que aconteceu? Em 796, entre 796 e 792, antes da Era Comum, tá? Portanto, um pouco depois do enfraquecimento aí da Assíria de começar, a Assíria na época não dominava Judá, tá? O que aconteceu? O rei de Judá, Amazias, ele vai descer contra Edom. Olha Edom aqui, ó. Então, o rei de Judá também vai se aproveitar dessa época de maior paz, de maior tranquilidade, e vai descer contra Edom. Né? Judá e Edom eram inimigos históricos de longa data. Edom já tinha sido vassalo de Judá, né? E tinha conseguido aí uma certa autonomia. Né? Judá vai em cima e pimba em Edom de novo. Tá? Muito bem. Só que, o que aconteceu? O rei Amazias, ele ficou arrogante, né? Ele se sentiu o máximo com essa derrota militar. Você consegue ler, né? Tem isso em detalhes nos livros de Reis e de Crônicas, tá? Mas Amazias, o rei de Judá, né? Ele começa a botar as manguinhas de fora. Opa, tô forte, né? Então, eu já derrotei Edom. Né? Para quem que eu vou para cima? Olha lá o mapa. Eu vou para cima de Israel, né? Eu vou subjugar Israel, tá? Então o rei Amazias ele tenta nessa época subjugar Israel, né? Ele chega depois dele derrotar Edom, tá? Ele desafia o rei de Israel, né? E ele fala: Israel, vem pro pau. Praticamente, ele falou praticamente isso pro rei Israel. Está escrito lá nos livros históricos, né? Muito bem. E aí ele chama Israel pro pau e ele toma uma paulada de Israel, porque Israel era mais forte naquela época, né, do que Judá. Ele ficou arrogante, né, com base aí no fato dele ter sido bem sucedido contra Edom, tá? E aí ele toma um coro de Israel, tá? E Judá passa a ser meio que vassalo de Israel nessa época, tá? Então, nessa época, Israel tá bem forte, né? Por quê? Israel tinha conseguido meio que se livrar da Assíria, né? A Síria já tinha sido derrotada há muito tempo, não tinha se recuperado ainda, tá? Judá subiu contra Israel, tomou, né, uma tunda. Judá tinha subjugado Edom. Então, Israel ficou mandando em Judá e mandando em Edom, né, por tabela, tá? E aí, pessoal, foi justamente nessa época, né, que é dessa época que você tem as narrativas de Esaú e Jacó, né, daquele que se subjuga, etc, etc, né, o seu irmão, né? Eu falo disso no início do arco narrativo de Jacó, mas é dessa época, tá? Como eu disse, né, as narrativas em Gênesis elas são etiológicas, né? Elas eram uma maneira de contar de contar fatos, né, para o povo naquela época, de uma forma que o povo pudesse compreender, numa linguagem que eles pudessem entender, tá? Muito bem. Aí Amós, nessa época, tá? Israel está muito de boa na lagoa. Israel não tinha mais que se sujeitar à Assíria. Israel já tinha derrotado Judá. Israel então estava meio que na condição de uma potência local, né? E aí, obviamente, Judá, embora os livros proféticos, os livros históricos não deem esse detalhe, mas é bastante provável que Judá tenha ficado até pagando tributos para Israel, né? Porque Israel o derrotou militarmente, tá? E a gente sabe que historicamente, né, pelos registros arqueológicos, históricos, etc., que nessa época, então, tanto Judá quanto Edom ficaram sob o tacão de Israel. Então, isso certamente contribuiu para a prosperidade de Israel, tá? Então, nessa época, Israel estava muito próspero, tá? E é nessa época que Amós vai profetizar sobre Israel. Então,
a maior parte do livro de Amós, né, que é de autoria do profeta Amós, é dessa época. Tá? Então vocês reparem, né, que o porquê, né, que por que Amós vai escrever numa época de tanta prosperidade, né? Porque, como era de costume, né, prosperidade chegava, o pessoal começava a esquecer do Eterno, né? Mas não era só isso, né? Aqui Israel até, vamos dizer assim, tinha um culto religioso, etc., né? Tinha alguma coisa aí, problemas com idolatria, etc., tinha, né? Mas o principal problema aqui era o seguinte: nessa época, as elites de Israel enriqueceram muito. Israel era uma nação com muita desigualdade social. Tá? Israel, reino do norte, lembrando. Tá? Então, Israel era muito desigual, né? Tinha muitos problemas, tinha graves problemas sociais. Tá? E o livro de Amós vai se colocar contra isso, né? Inclusive, o livro de Amós é um dos poucos registros bíblicos onde você tem uma condenação explícita das elites, né? Das elites econômicas, inclusive, né? Falando da exploração do povo, né? Por parte dessas elites econômicas. Tá? Então, o livro de Amós ele é escrito nessa época, né? Do jeito que andam as coisas aqui no Brasil, se Amós tivesse profetizado nessa época, né, o pessoal tinha expulsado do Brasil e mandado ir para Cuba. Né? Amós, seu comunista! Mas, obviamente, não é nada disso. Né? Amós está falando de desigualdade social. Né? Então, ele está falando contra a exploração, né, dos menos favorecidos pelos mais favorecidos. Né? Então, ele está falando de problemas sociais gravíssimos que aconteciam em Israel. E o Eterno dizendo que ele não vai tolerar esse tipo de injustiça. O Eterno não tolera exploração. O Eterno não abençoa nações onde as elites exploram a camada social inferior. Isso soa familiar para vocês, né? É o que eu falo, né, pessoal? As pessoas querem tanto que a Bíblia hebraica tenha profecias específicas sobre nações atuais, né? E acabam distorcendo o texto bíblico com relação a isso. Mas, na realidade, a Bíblia hebraica, ela, se você pegar e entender a lógica do Eterno, você, por analogia, consegue saber muito nitidamente como é que o Eterno vê isso, né? Como é que o Eterno vê uma nação... Eu quero deixar claro aqui, tá, pessoal? Não estou falando de política, nem estou falando de ideologia, né? Eu fiz uma brincadeira até apenas para efeito de não ficar a aula muito pesada, né? Eu gosto um pouco do humor como forma de alívio aqui. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não estou aqui falando de ideologia política, tá? Que fique muito claro. Mas a coisa de você ter uma sociedade onde você tem uma exploração dos menos favorecidos, né? Uma sociedade que tem riquezas e que a sociedade tem uma desigualdade social absurda, né? Isso não é visto com bons olhos pelo Eterno e ele não abençoa. Tá? E uma nação que não é abençoada pelo Eterno, né, é uma nação com problemas, né? Para dizer o mínimo, tá, pessoal? Então, assim, Israel serviu como modelo, né, para muita coisa, para que o Eterno pudesse mostrar como ele gostaria que fossem as questões, né? Então, isso não tem nada a ver com ideologia, né? Não estamos falando como chegar a uma situação de menor injustiça social, mas sim de uma conscientização de que isso é um problema nosso, né? O brasileiro, por exemplo, tem mania de tudo ele quer que o governo resolva, né? Tudo tem que ser resolvido pelos governantes. E se os governantes não resolvem o problema dele, né? E muito voltado para o próprio umbigo, né? Assim, o problema dele especificamente, né? Então, o governo
né, ele acaba caindo em desgraça perante o povo, né? Isso de um modo geral, independente da ideologia política, você tem exemplos disso em todos os espectros políticos. Tá? Mas por quê? O que é importante aqui é nós nos conscientizarmos de que a desigualdade social é um problema nosso, não é um problema do governo, porque governos vão e vêm, né? Governos, uma hora você tem um no poder, outra hora você tem outro, mas a desigualdade social é uma questão grave, é uma questão séria, e é nossa responsabilidade fazer o que está ao nosso alcance contra isso, né? E volto a dizer, não é esperar que o governo faça tudo, né? Mas é a gente se responsabilizar, né? Amós, ele não fala só contra os dirigentes de Israel, ele fala contra as elites dominantes, né? E você tem no Brasil um problema muito grave quanto a isso. Sim, nós temos, né? Isso, aliás, é reconhecido. Por isso que eu falo, eu não estou falando de política partidária nem ideológica, isso é reconhecido por todo mundo, né? Eu acho que se você pegar todo o espectro político, né, da extrema esquerda à extrema direita, todo mundo concorda que o Brasil é um país com muitos problemas e graves problemas sociais, né? Então não estamos aqui falando de política, né? Aliás, se alguém se aventurar a querer deixar comentário de política nos comentários do vídeo, eu já aviso, nem perca seu tempo, porque eu vou excluir, né? Porque não é o nosso foco aqui, mas é falar de um problema que a nossa nação enfrenta e que é um problema grave perante o Eterno, né? E que é um problema que Israel também enfrentava. Então, assim, pessoal, por que eu estou falando isso? Para ajudar vocês a compreenderem o seguinte: a gente não precisa que as profecias sejam especificamente sobre a nossa realidade. Basta a gente comparar a nossa realidade com as profecias. E aí a gente vê o que o Eterno acha e a gente sabe como é que a gente tem que agir. Tá? Essa é a forma correta de ler a Bíblia. Não é distorcer a Bíblia para fingir que a Bíblia fala do Bin Laden. Isso é ridículo. Tá? Então vamos lá. Vamos dar sequência. O que vai acontecer? Amós vai profetizar e vai falar: Israel vai cair. Cumpriu-se a profecia de Amós? Cumpriu-se. Né? O reino de Israel ele é exilado, ele é destruído e exilado um pouco depois de Amós ter escrito as suas profecias. Entre 732 e 720 foi o processo que levou à destruição e exílio de Israel. Eu falei sobre isso em várias aulas já, né? A parte histórica em várias aulas aqui sobre a Bíblia hebraica, tá? Nessa época, parte dos israelitas vai migrar para o reino de Judá, né? Então você vai ter um êxodo muito grande, né, do reino do norte, tá? Do reino de Israel, né? Eles vão descer fugindo, porque a Assíria, repara onde está o Império Assírio, tá vendo? Ele veio de cima para baixo, tá? Então, para onde que o povo, que muitos de Israel vão fugir? Para o sul, né? E a partir daí é que o reino de Judá vai ganhar força, né? Até então o reino de Judá era fraquinho, perto do reino de Israel, tá? Mas, porque o reino de Israel era mais próspero, etc. O reino de Judá ele vai se fortalecer a partir desse período, vai inclusive começar uma expansão para cima, tá? Muito bem, isso até a Babilônia, né? Então, nessa época, o reino de Israel ele é destruído e ele é exilado, tá? E muitos acadêmicos entendem que foi a partir dessa época aqui, né, da derrota de Judá, primeiro da derrota de Judá e Judá ficando vassalo de Israel, e depois a fuga, né, do Reino do Norte para o Reino do Sul. Então, essencialmente no século VIII é que as tradições ancestrais de Judá e Israel começam a se misturar, a se entretecer. Né? Por quê? Porque os israelitas foram para Judá. Né? Primeiro, os israelitas dominaram Judá e depois os israelitas fugiram para Judá. Né? E Judá começa a se fortalecer. Né? Então, a partir desse momento é que a coisa começa a se entretecer com maior intensidade. Tá?
E esse processo vai se concluir no período pós-exílico, né? Porque aí o Estado de Israel, de Judá, perdão, financiado pela Pérsia, também se torna mais forte, né, naquela região, tá? Muito bem. Em 640, Josias começa a reinar, né? Ele foi um rei que seguiu o Eterno, né? Ele promove uma série de reformas no sentido do monoteísmo, tá? E aí, isso em 640, tá? E aí, entre 640 e 597, antes da Era Comum, você vai ter os possíveis adendos relativos à primazia de Jerusalém. Então, nessa época em que Israel estava destruído, né, muito possivelmente você tinha você tinha muitos israelitas preocupados com essa questão. Para os israelitas, o centro principal de culto era Betel, né? Você vê isso muito nitidamente na narrativa de Jacó, que eu falei na última aula de Gênesis, né, que foi a aula que fala da escada de Jacó, né, o próprio nome do lugar, né, Beth-El, né, casa, ou Bet-El no hebraico moderno, que é casa de El, né, El, que é o poderoso, né, que normalmente é traduzido como Deus, né, mas a tradução melhor seria o poderoso, né, que era a maneira, uma das maneiras como os israelitas, né, do Reino do Norte se referiam tipicamente ao Eterno, tá? Era a forma mais típica. O Reino do Sul se referia mais pelo tetragrama, tá? Então, assim, pessoal, nessa época, os israelitas estavam assim, poxa, né? Mas e agora? Betel foi destruído, etc. Tá? Nessa época, talvez a maioria dos acadêmicos entende que é nessa época que começam as referências, né? A que assim, Betel foi destruído, tinha idolatria, etc. Vamos para Jerusalém, né? Porque Jerusalém e o Templo de Jerusalém ainda estavam de pé nessa época, tá? Pode ser também, tem outros que entendem que isso aqui não existiu, tá? Que só existiu isso aqui. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Muito bem. Que vai acontecer? Né, um bom tempo depois, já no século VI, né, início do século VI, a Babilônia já tinha subido, tinha destruído o Império Assírio, né, e subiu contra Judá, né? Obviamente que com a destruição do Império Assírio, Judá quis pôr as manguinhas de fora, os babilônios foram lá e tesouraram, né? A gente sabe que houve profecias, né? Isso não foi de graça, tá? Mas é nessa época, então, entre 597 e 586, que Jerusalém é destruída e Judá é levado cativo pela Babilônia. Aí, né, foram os dois destruídos, né? O Reino do Norte já tinha sido destruído, nunca mais voltou a ser o que era, né? E Jerusalém é destruída, né? E Judá é levado cativo à Babilônia nessa época, tá? O que aconteceu? Alguns anos depois, né? 40 e poucos anos depois da queda, né? de Judá, o Império Neobabilônio ele vai ser destruído na mão do Império Persa, né? De Ciro da Pérsia. Tá? Então, Ciro da Pérsia ele vai derrotar definitivamente a Babilônia, e aquela história que eu sempre digo para vocês, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Essa era a vibe. E Ciro da Pérsia, obviamente, para derrotar a Babilônia, ele contou com a insatisfação dos povos que tinham sido dominados pela Babilônia, né? Então, esses povos que tinham caído na mão da Babilônia, eles estavam louquinhos para derrotar a Babilônia, né? E, aliás, isso já tinha acontecido antes, né? O Império Neo-Assírio, quando a Babilônia veio, também alguns povos acharam que a Babilônia vinha trazer livramento, e a Babilônia conseguiu ser pior do que o Império Neo-Assírio, né? Não que o Império da Pérsia tenha sido nenhum brinquedo, mas foi muito, muito menos traumático para os povos do que o Império Babilônico, né? Que foi possivelmente um dos piores aí. O Assírio foi muito, muito pesado também.
Mas então aquela coisa, né? Os povos estão lá dominados, surge um inimigo externo, eles vão apoiar, né? Isso é tão antigo, né, que você tem até na narrativa lá do Êxodo, né, Faraó preocupado com isso, né, preocupado que se alguém invadisse o Egito, os israelitas iam fazer isso com ele, né, ele fala disso. Então, assim, nessa época, né, o que acabou acontecendo é que Ciro da Pérsia foi e derrotou a Babilônia, né? E aí começou a deixar os judeus regressarem do exílio, né? E nessa época Judá então se torna uma província da Pérsia, né? E aí Judá, isso vai dar início ao período que a gente chama de Yehud Medinatá, do Estado da Judéia, né, que era uma província da Pérsia, era um estado semi-autônomo, não era completamente autônomo, né? Que durou até a vinda de Alexandre o Grande. Né? Essas coisas duravam assim, né? O Império Neo-Assírio durou até os babilônios, depois o Império Neo-Babilônio durou até o Império Grego, né? Então, esse período, esse período de 539 até 333, é conhecido como período persa, né? Já pós-exílio, né? Depois do exílio babilônio, esse período persa, né, é o período no qual o livro de Amós ele vai tomar a sua forma final, tá? Nessa época, muito provavelmente o livro de Amós ele vai tomar a sua forma final num período em que o reino de Judá estava totalmente destroçado quando eles voltaram do exílio e eles precisavam da esperança. Eles precisavam da esperança da restauração. Por quê? Eu já falei isso para vocês nas aulas que lidam especificamente com esse período, né? Nessa época, eles achavam que assim, o Eterno tinha destruído eles, então o Eterno nunca mais ia querer saber deles, né? E que nunca mais isso ia ser restaurado. Então essas profecias de restauração foram importantes nessa época, né? E a grande maioria das profecias de restauração é desse período, tá? Talvez não todas, mas a grande maioria é, né? E pela linguagem a gente sabe que é. Então, assim, aí, né, pessoal, nessa época também você tinha, né, alguns israelitas do norte, né, samaritanos, etc. Depois ficaram conhecidos como samaritanos, que estavam naquela, poxa, mas Judá agora tem um templo, né, e nós e tal. E você vê, por exemplo, no livro de Zacarias, um incentivo para que os israelitas do norte viessem para Jerusalém e tomassem, né, o templo de Jerusalém que estava sendo reconstruído como o local sagrado. Então pode ser também que a vibe anti-Betel do livro de Amós, né, no sentido de reforçar Jerusalém, seja dessa época, né? É bem sutil isso no livro de Amós, né? Então pode ser dessa época, né? Ou pode ser dessa, que foram os dois momentos em que os israelitas do norte, os remanescentes dos israelitas do norte, tomaram contato com um templo em Jerusalém. Né? Então, por isso que você tem os acadêmicos se subdividindo, se, né, uma parte foi escrita aqui ou se o restante todo foi escrito aqui. Tá? Mas a principal parte do livro de Amós, o principal trecho dele foi escrito nessa época aqui, falando de quê? De como Israel iria se lascar por conta da falta de justiça social, né? Por conta do fato de que Israel estava muito voltado para a prática religiosa mecânica e não estava mudando de vida, né? Com isso, então, pessoal, nós vamos parar por aqui, né? Eu vou fazer mais um vídeo, né? O terceiro vídeo aqui da aula. Então, até já, a gente já retorna.